Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as informações de Bento Gonçalves e região. Nesta edição você confere com a gente. INSS adia para fevereiro a prova de vida de beneficiários. Brigada Militar encontra moto furtada em desmanche no bairro Barracão. Governo do Estado entrega novas viaturas para a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Serra Gaúcha não será contemplada com nenhuma das unidades. Cai o número de pacientes com Covid na UTI do Hospital Tacchini, mas pelo terceiro dia seguido aumenta o uso de leitos fora da UTI. Profissionais do setor de transportes entram no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Empossado na Câmara de Vereadores em Bento, o parlamentar mais jovem na história do Legislativo Municipal. Os destaques do nosso programa de hoje, que começa agora. O quadro em relação à previsão do tempo segue o mesmo dos últimos dias, ou seja, com o predomínio do sol, nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. A presença de ventos moderados vai continuar proporcionando temperaturas mais baixas, principalmente na parte da manhã. A circulação de ventos ainda vai manter o tempo bastante instável na região sul do país no decorrer da quinta-feira. A tendência ainda é de bastante chuva entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Muitas nuvens vão se formar, a chuva vai e volta no decorrer do dia e tem previsão para temporais, inclusive na capital Curitiba. A faixa leste de Santa Catarina, onde está o litoral do estado e também a região de Florianópolis, ficam em perigo. Grandes volumes devem ser acumulados. A Climatempo alerta para chuva volumosa e com alto potencial para alagamentos, enchentes e transbordamentos. Também há risco de deslizamentos de encostas. Os volumes acumulados vão ser bastante elevados nessas localidades. O norte gaúcho também vai ter algumas pancadas de chuva e até com risco de temporal, mas são pancadas mais isoladas entre a tarde e a noite. No centro-sul do estado, não chove e a capital Porto Alegre vai ter mais um dia de tempo firme. A mínima na capital é de 20 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus. Já em Florianópolis e em Curitiba, as temperaturas ficam mais amenas. Máxima de 23 em Curitiba e Florianópolis não passa dos 24 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva podem ocorrer a qualquer hora. Durante a quinta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima chegando aos 27 graus. Muitas vezes a gente reclama e ouvimos reclamações quanto ao trabalho nas repartições públicas no que diz respeito à efetividade dos servidores. Pois nessa semana, aqui em Bento Gonçalves, a Secretaria Municipal de Administração baixou o decreto que retoma o ponto eletrônico do servidor efetivo, do comissionado e também do contratado temporariamente através de processo seletivo. Foi implantado o controle de pessoal pelo ponto eletrônico online, realizado pelo computador funcional de cada servidor. A medida, de acordo com a Secretaria, é mais um mecanismo de prevenção ao coronavírus, uma vez que cada servidor irá utilizar o próprio computador. Os servidores que não utilizam computador seguem com o relógio biométrico com todos os cuidados de sanitização necessários. O decreto estabelece ainda que somente os funcionários com idade superior ou igual a 60 anos, as gestantes e aqueles que integram o grupo de risco vão permanecer realizando as suas funções por teletrabalho. Depois de conquistar 927 votos na eleição de 2020, o bento gonçalvense Davi Darol Sanguitão, do Progressistas, assumiu nesta quarta-feira uma cadeira no Legislativo Municipal. Com o retorno de Eduardo Viríssimo à Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, ele deixa a suplência e se torna o mais jovem vereador da história do município a tomar posse na Câmara.
Ele fala sobre a expectativa ao assumir uma cadeira no Legislativo. Eu comecei minha carreira política quando eu tinha uns 15 anos. Decidi que eu queria seguir carreira política, mesmo não tendo família de políticos, não sendo uma família de políticos, eu decidi que eu queria me preparar, buscar conhecimento, estudar política e servir a comunidade como agente público. Por isso que eu fui para a Inglaterra fazer minha faculdade de Ciências Políticas, Economia e Filosofia, buscar conhecimento, experiência, novas ideias e soluções aqui para a nossa cidade, porque tudo acontece no nosso município. Durante o meu mandato, eu vou zelar muito pelo diálogo, pela transparência e por resultados. Eu acredito que nós precisamos estar próximos, ouvindo a comunidade e, ao mesmo tempo, também entregando, fazendo acontecer. Acredito também que na política, além de gente preparada, nós precisamos de gente que esteja dialogando sempre, muito próximo da comunidade. Certamente meu gabinete vai estar aberto para te receber. Nossa equipe, a minha pessoa, estaremos sempre à disposição da comunidade para estar atendendo e servindo como cidadãos e como agente público. Também ao longo do meu mandato vou estar trabalhando muito forte nas questões como desburocratização, através da revogação de leis, revisão de leis que muitas vezes se tornam desnecessárias e só burocratizam a vida de quem quer empreender e trabalhar em Bento. Trabalhar muito forte na questão do turismo, promovendo políticas públicas de incentivo ao turismo, buscando recursos também para a compra de maquinários para manter o nosso interior bonito, com infraestrutura, para o escoamento de safra e também para receber os turistas e quem mora aqui, para que tenha condição para lazer e também poder aproveitar a nossa cidade, quão bela é e quão bom é viver e morar aqui. E também vou trabalhar muito forte na questão do planejamento urbano da cidade, pensar dentro daqui para frente para que nós cresçamos em qualidade, não somente quantidade, pensando no saneamento básico, um plano diretor responsável e sustentável e mobilidade urbana, pensar o nosso trânsito. Filho de Gina Darolto, farmacêutica e também produtora rural, e de Marcelo Sanguitão, empresário, Davi começou a estudar ciências políticas, economia e filosofia na Open University, na Inglaterra, e hoje está terminando a graduação no formato EAD no Brasil. Em 2019, também se formou pelo Renova BR Cidades e, nesse meio tempo, atuou como assessor do ex-prefeito Guilherme Pazin e diretor na Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Faleceu terça-feira à noite o ex-prefeito de Farroupilha, Clóvis Zanfeliz, que lutava havia algum tempo contra um enfisema pulmonar. Ele estava internado no Hospital São Carlos de Farroupilha. Prefeito no período de 1989 a 1992, Zanfeliz foi o idealizador da FENAQUIV e também de outros eventos tradicionais na região, como o Entrai. Durante o seu governo foi criado o Albergue Municipal e a Casa Lar, hoje denominada Casa da Criança Odete Zanfeliz, em homenagem póstuma à esposa idealizadora do projeto. Em 2014, ele recebeu o título de cidadão emérito pela Câmara de Vereadores de Farroupilha. O prefeito Fabiano Feltrin decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-prefeito. Clóvis Zanfeliz tinha 83 anos e era pai da atual secretária da Educação em Farroupilha, Luciana Zanfeliz. O corpo do ex-prefeito foi cremado ao final da manhã desta quarta-feira em Caxias do Sul. Segue até o dia 31 deste mês o Liquida Bento, a promoção feita pela CDL aqui do município. A ação, que já se tornou tradicional no comércio local, tem por objetivo alavancar as vendas do varejo já no início do ano e oportunizar aos lojistas a queima de estoques. Diversas lojas participantes estão oferecendo descontos especiais e condições facilitadas de pagamento. A CDL lembra que o Liquida Bento é um incentivo ao consumidor e uma oportunidade aos lojistas diante de um 2020 que foi um ano atípico para o setor devido à pandemia do coronavírus. O empresário Carlos Dendena foi eleito recentemente presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi, a APEME. Em assembleia, ele foi conduzido ao cargo para a gestão 2021-2023, substituindo a agora ex-presidente Rosângela da Costa.
Para mim é muito gratificante isso, né? Um momento de uma realização, né? Uma satisfação ter recebido esse convite, né? Enfim, vou buscar fazer o meu melhor trabalho aqui pela entidade, ao qual eu tenho o maior carinho e respeito, né? E ao mesmo tempo que eu estou feliz por assumir essa presidência, entendo que o desafio ele é muito grande. Estar à frente da entidade e continuar atendendo bem os nossos associados, né? As demandas que eles têm, nesse momento de pandemia. Vivemos numa situação muito atípica, né? Então, os desafios normalmente eles já são grandes, né, de empreender, e o momento agora, então, ele requer mais alguns cuidados. Na atual gestão, nós vamos dar uma sequência no trabalho feito pela ex-presidente Rosângela, a qual ela teve muito cuidado, né, com as pessoas, com esse olhar bastante humano. Frente a essa pandemia, ela nos trouxe um olhar com as novas demandas dos associados. Então a entidade já sentamos, já conversamos aí, já temos traçados nossos objetivos. Em breve aí nós estaremos divulgando aí essas novas ações aí que a PM estará fazendo. E os associados podem esperar da nova gestão bastante trabalho, comprometimento e à disposição, né? Associados, vocês é que fazem essa entidade. Carlos Dendena faz parte da diretoria da APM há 4 gestões, tendo sido vice-presidente da indústria desde 2017. A entidade garibaldense conta atualmente com cerca de 900 associados ativos e um dos desafios de Dendena será a criação de novos serviços aos associados. O braço feminino da entidade, a APM Mulher, seguirá sendo conduzida pela psicopedagoga clínica Cristina Duarte Anderli, tendo como vice a consultora empresarial Aline Agatti. Até sexta-feira, dia 22, seguem abertas as inscrições do processo seletivo para a contratação de 31 agentes comunitários de saúde em Bento Gonçalves. Os profissionais terão carga horária de 40 horas por semana e vão atuar em diferentes bairros da cidade, entre eles Aparecida, Barracão, Licor Sul, Fenavinho, Gorete, entre outros. As inscrições serão recebidas exclusivamente pela comissão designada junto à Secretaria Municipal da Saúde no Complexo Administrativo na Rua 10 de Novembro. O valor pago mensalmente para o cargo é de R$ 1.550. Nosso jornal faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164.
Os aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro deste ano não terão seus benefícios bloqueados. Uma portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União prorroga a interrupção do bloqueio de benefícios para as competências de janeiro e fevereiro, ou seja, para pagamentos até o fim de março. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e também no exterior. Realizada todos os anos, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. O procedimento, entretanto, deixou de ser exigido em março do ano passado, entre as ações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e a medida, então, vem sendo prorrogada desde aquele mês. A prova de vida também pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site do Instituto. Os profissionais do setor de transportes foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Entram nessa categoria trabalhadores em transportes terrestres, aéreo, ferroviário e aquaviário. Também estão no grupo caminhoneiros, trabalhadores em portos, empregados de companhias aéreas, funcionários de empresas de trens e ferrovias e motoristas e cobradores de ônibus, tanto da área metropolitana quanto intermunicipais e interestaduais. Para ter direito à vacinação, os profissionais deverão comprovar por meio de documentação que são funcionários de empresas de alguns destes segmentos. A nota do Ministério da Infraestrutura não detalha em que fase da vacinação esses trabalhadores serão incluídos. A data para o início da imunização dos profissionais do setor de transportes ainda deverá ser divulgada pelo Ministério da Saúde. Temos ouvido muito nos últimos dias falarem em registro definitivo e em uso emergencial da vacina contra a Covid-19. No Brasil, o chamado registro definitivo seria a via normal para a liberação das doses, que é feita pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como esse é um processo mais longo, os fabricantes solicitaram então o uso emergencial. Agora a gente pergunta para você, qual a diferença entre registro definitivo e uso emergencial? E é isso que você vai ficar sabendo na reportagem. A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A autorização é temporária. O uso emergencial, ele é um uso destinado a uma população restrita de pessoas a serem vacinados. Por quê? Porque os estudos dessa vacina estão numa fase realmente avançada, numa fase final, mas ainda não estão concluídos. Os grupos prioritários da vacinação desta primeira etapa são trabalhadores da saúde, idosos, indivíduos com deficiência e população indígena. Outras vacinas da mesma modalidade deverão chegar ao Brasil. É o caso da Sputnik V. Porém, um dos critérios é que os estudos clínicos estejam em andamento no Brasil. Eles pediram a nossa autorização para os estudos clínicos, mas eles não estão em andamento. Então, esse kit inicial de documentos foi restituído para que, tão logo existam esses estudos em andamento, possamos receber aí sim a documentação completa e iniciar a nossa análise. As vacinas de uso emergencial só podem ser ministradas pelo SUS sob a responsabilidade do poder público. Não podem ser vendidas em hospitais privados ou clínicas. A vacina para a população como um todo, ela precisa de um atesto chamado registro. E esse atesto chamado registro, ele fornece, inclusive, a possibilidade de comercialização. É algo que certamente virá. As empresas solicitarão um pouquinho mais para frente. No início da tarde desta quarta-feira, o portal do governo do estado mostrava a ocupação de um leito a mais na UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19, se comparado ao boletim da terça-feira. Dos 45 leitos oferecidos à instituição, 15
eram ocupados por portadores da doença. O boletim atual trazia ainda o uso de 13 respiradores, 3 a menos que os dados divulgados na terça-feira, sendo que na cidade são 45 equipamentos de suporte respiratório. Foi registrado, porém, maior ocupação no uso de leitos fora da UTI. No boletim da segunda-feira, eram 15 pacientes internados. Na terça, o número subiu para 19 e nesta quarta eram 20, o que representa quase 24% da capacidade existente na cidade, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves vêm sempre com dados da Secretaria Municipal da Saúde e do Hospital Tacchini. Além do Ceará e do Rio Grande do Norte, outros 4 estados do país já podem aderir ao Plano de Forças-Tarefas do Sistema Único de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado. São eles o Paraná, Bahia, Pernambuco e o Maranhão, os quais tiveram aumento no número de homicídios entre janeiro e setembro do ano passado. O plano prevê a integração de instituições de segurança estaduais e federais em ações de inteligência, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas. Como resultado, o governo espera uma redução no número de crimes praticados por essas organizações, como homicídio, tráfico de drogas e roubos a bancos. Essa atuação buscará o isolamento permanente, contínuo, crescente das lideranças das organizações criminosas, buscará a prevenção e a repressão da criminalidade praticada por tais organizações e a descapitalização do crime organizado. Nessa primeira etapa, foram convidados a aderir os 6 estados que apresentaram os maiores aumentos em número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020. Entre eles está o Ceará. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado mostram que 90% dos homicídios que ocorrem na capital, Fortaleza e região metropolitana são ligados ao tráfico de drogas. Não há como reduzir os índices de criminalidade em nosso estado e acredito que no Brasil sem um combate efetivo, com muita inteligência e investigação a essas facções criminosas. O Rio Grande do Norte também assinou a adesão. Com 3,5 milhões de habitantes, o estado é o único da região Nordeste a contar com presídio federal. Essa integração e união de sócios de todas essas instituições, estaduais e federais, serão esforços para um melhor enfrentamento da criminalidade e da violência nos estados. A partir de junho, estados que contam com penitenciárias federais poderão fazer parte do plano e, em janeiro do próximo ano, as outras unidades administrativas do país poderão ter também adesão, uma vez que ela passará a ser voluntária. O governo do estado entregou nesta quarta-feira 53 novas viaturas e semi-blindadas para a Brigada Militar e outras 4 ambulâncias de resgate para o Corpo de Bombeiros. Os investimentos de mais de 11,5 milhões de reais não contemplam nenhum município da Serra Gaúcha, sendo todas as viaturas destinadas à região metropolitana de Porto Alegre. A tecnologia de blindagem nas caminhonetes Hilux da Brigada Militar é a mesma instalada nas Renault Duster, já entregues à Polícia Civil. Todas utilizam na carroceria mantas com 9 camadas de tecido de fibra de aramida, mais leve do que o aço e com capacidade de resistência 4 vezes maior, capaz de suportar disparos de armas como pistola .40 e 9 mm. Durante fiscalização a um desmanche de veículos, a Força Tática da Brigada Militar localizou uma moto Honda Bis em situação de furto. A ação aconteceu na tarde da terça-feira no bairro Barracão. Emplacada em Bento Gonçalves, a moto já estava completamente desmontada quando os policiais militares chegaram ao local. Um homem de 50 anos, proprietário do local, e uma mulher de 37 anos foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento
para registro policial e demais procedimentos legais. A moto tinha sido furtada domingo no bairro Fátima. No desmanche, havia outros veículos, mas após averiguação no sistema informatizado, os mesmos se encontravam em situação regular. E no esporte, o Esportivo encerrou a primeira semana de trabalhos da pré-temporada no estádio Montanha dos Vinhedos. Apesar da ênfase na parte física e também técnica, o técnico Luiz Carlos Vinck já colocou em prática alguns conceitos táticos nos seus treinamentos. Durante a primeira semana, grande parte dos trabalhos foi comandada pelo preparador físico Luciano Ilha. Vinck, no entanto, entrou em cena diversas vezes com alguns trabalhos táticos dentro das 4 linhas. No elenco, diversos atletas que integram a equipe do Esportivo já trabalharam com o técnico em outros clubes. Além disso, alguns jogadores já atuaram juntos em passagens por outras equipes, fato que, segundo o técnico, facilita a busca pelo entrosamento do time dentro do campo. A direção do Alviazul segue atenta ao mercado para reforçar o elenco do Esportivo até o início do Gauchão. O goleiro Anderson, que está jogando no Figueirense, chega ao clube ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Vinck ainda espera reforçar a lateral direita e também o setor ofensivo com um jogador de velocidade para atuar ao lado no ataque. Embora a direção não tenha confirmado, o Caxias já anunciou que vai realizar um amistoso com o Esportivo no dia 6 de fevereiro, em local ainda a ser definido. E a equipe da BGF anunciou a contratação do ala Jorge Lucas Melo para reforçar o time do técnico Vanner Flores para esta temporada. O jogador de 22 anos estava na Cercanoense. Natural de Alvorada, Jorge tem passagens por clubes como o Ser Alvorada, onde foi campeão da Copa dos Campeões em 2018, Rabelo e Columbus, Ohio, dos Estados Unidos, no qual foi campeão regional em Atlantic City no ano de 2020. Com ele, o BGF já conta com 8 jogadores garantidos no plantel para a disputa das competições estaduais, sendo 6 atletas remanescentes e outros 2 reforços. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14 da NET. Lembrando que o nosso programa tem reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E sempre você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido tanto para Android quanto iOS.